Olha, então, nessa tarde de quinta-feira, hoje, dia 25 de setembro, né? O encontro marcadinho aqui com o Dr. Diego, né? Para falar para os ouvintes da Hipnose FM. Então, com muito prazer, né? Que estou recebendo aqui mais uma vez na minha programação, né? Essa excelente pessoa, né? Que é um grande amigo, né? Um parceirão de trabalho, com palavras amigo que vai chegar até você agora, né? Que é o Dr. Diego. Olha, Dr. Diego, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a você, ouvinte que nos acompanha. O prazer é todo meu de estar aqui novamente com um gostoso bate-papo com o ouvinte e com você. Olha, muito bem, olha, doutor Diego, né, e hoje, né, você está aqui, o que você preparou, o que a gente vai estar levando, né, até o ouvinte que está com o seu radinho ligado acompanhando a tarde nossa. Então, Antônio Carlos, hoje vamos falar de cidadania, vamos falar sobre acessibilidade, sobre como nós podemos estar tornando a vida das pessoas mais fáceis, das pessoas mais velhas, das pessoas às vezes com alguma deficiência física, né? Então, nosso bate-papo hoje vai girar em torno desse tema. Cidadania. Isso aí é ótimo, doutor Diego. Eu espero, né, que o ouvinte vai gostar aí demais do nosso bate-papo. E uma coisa muito importante, né, que deve ser falado, né, e valorizado e precisa, né, ser comentado aí sobre, né, a cidadania, né, como, né, a vivência de cada um de nós. Isso é uma coisa muito ótima. E o que você vai estar falando, assim, assim no seu ponto de vista, né, o que você tem para dizer sobre hoje, né, a cidadania, doutor Diego? Então, dentro da cidadania nós vamos falar sobre acessibilidade, né? Como que é bom, né, Antônio Carlos, a gente poder conseguir sair daqui da apresentar a rádio e ir até qualquer ponto da cidade caminhando, andando pelos passeios da cidade, né? Poder ter acesso aos locais, poder entrar numa loja e poder comprar as coisas. Isso é muito bom, né? Ótimo, sem preocupação, né, doutor Diego? Isso é ótimo, isso é muito bom, sem dúvida. Só que para algumas pessoas não é tão simples assim, né? Principalmente conforme nós vamos envelhecendo, né? A idade vai chegando, vai ficando mais difícil a locomoção, vai ficando mais difícil às vezes subir num degrau, um lugar mais alto, né? E também tem aquelas pessoas que às vezes têm alguma deficiência, alguma dificuldade motora, física, devido a alguma coisa, devido a alguma doença, uma questão genética, ou às vezes até um acidente que pode acontecer ao longo da vida, aquela pessoa perde a mobilidade e às vezes acaba ficando numa cadeira de rodas, precisando de muleta para andar, alguma coisa assim. E aí já não fica tão fácil para a gente poder para essas pessoas estarem acessando qualquer lugar na cidade. É justamente sobre isso que eu queria chamar a atenção. Principalmente você, ouvinte, que está pensando em construir, né, vai construir agora, ou já começou, eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe. Você está pensando no próximo? Você está pensando nos outros? Ou você esqueceu de prestar atenção a esse detalhe? Às vezes está pensando só em si mesmo, né, doutor Diego? Isso é muito importante, esse alerta, viu, doutor Diego? Exatamente. Muito importante, né? Às vezes a pessoa no momento que está aí, né, construindo, né, fazendo uma construção aqui dentro da cidade, um exemplo, né, às vezes a pessoa esquece de parar e pensa um pouquinho, às vezes até falta mesmo de um alerta, né, doutor Diego? A pessoa no momento aí fale, né, na memória de lembrar aí que às vezes não pode chegar, né, no conhecimento aí que vai precisar, né, de lembrar das pessoas aí que exige muito aí do nosso carinho, né, da nossa atenção aí, que não somos todos iguais, né, doutor Diego? Às vezes, sem querer, você está jogando contra você mesmo, porque no futuro você pode olhar para trás e pensar, não, por que eu não fiz diferente? Onde a gente quer chegar com isso, né? Por exemplo, o pessoal às vezes, quando está fazendo a calçada de casa, costuma, para facilitar para o carro entrar, fazer alguns degraus, algumas barreiras que dificultam a passagem dos pedestres, que às vezes que realmente dificultam, né? Fazendo um desnível, aumentando, às vezes fazendo umas rampas que não estão numa inclinação ou de uma forma que facilite para o pedestre. E às vezes aquilo fica bom só para o carro dele. E a gente tem que pensar, né, enquanto cidadão, enquanto pessoa que vive no coletivo, né, que a calçada, o passeio não é para o carro. Ela é para as pessoas passarem, passearem, caminharem, né? Porque a gente não pode andar no meio da rua, é perigoso. A gente tem que andar na calçada. Sem dúvida. Então ela tem que ser apropriada para isso. Sem dúvida. Então é importante pensar nisso já no projeto da casa, né? E como vai ser a entrada para a garagem? Fazer uma entrada com uma rampa adequada ou de uma forma adequada que não atrapalhe a mobilidade das pessoas. E mesmo dentro da casa, fazer uma casa pensada para o futuro, porque às vezes você hoje está com 20
20 e poucos anos, 30 e poucos anos, sei lá, 40, e está construindo sua casa aí, mas você vai chegar nos 80, se Deus quiser. Se Deus quiser, é verdade. 90, né? E lá pode ser que você tenha alguma dificuldade de locomoção, ou mesmo que você, já agora mesmo, de repente você pode precisar cuidar de um avô seu, de um tio, uma pessoa mais velha da sua família, que pode acabar vindo precisar de alguns cuidados, acabar limitada nos movimentos e precisar de alguns cuidados, ou mesmo a gente não sabe o dia de amanhã, vai que, né, que infelizmente o seu filho, ou até você mesmo, sofre um acidente. Isso, é verdade. Né, fica na cadeira de rodas ou fica com a mobilidade comprometida. Como é que vai ser? Sua casa que você está fazendo tem condições de suportar isso? Né? Você, na hora de construir a casa, você pensou em fazer um banheiro com as medidas e as proporções adequadas para no futuro, de repente, colocar umas barras e você poder ir no banheiro, caso perca a mobilidade, e tomar banho com dignidade, às vezes até sem precisar tanto da ajuda dos outros, ou se for um idoso morar com você ter condições dele usar esse banheiro sem riscos para a saúde dele, né? Então, o objetivo hoje é refletir sobre isso, chamar a sua atenção, porque como o Antônio Carlos disse, às vezes você nunca pensou nisso. Isso. Né? E isso é muito comum, a gente só vai pensar nisso na hora que isso vira um problema pra gente. Isso, é verdade. Então, o objetivo hoje é antecipar essa possibilidade, refletir sobre isso para você poder não passar dificuldades depois, né? Então, você que está pensando em construir ou que está reformando sua casa, pensa nisso, né? A largura da porta, se for preciso um dia, você, mesmo, né, quando às vezes a mulher tem um filho lá e às vezes precisa ficar uns dias na cadeira de roda, alguma coisa assim, nessa porta passa uma cadeira de rodas. Dá para circular dentro dessa casa com cadeira de rodas, dá para circular com muleta, você está fazendo degraus além do que precisa, sem necessidade, que às vezes podem dificultar no futuro, gerar quedas, né? Esse piso que você está colocando no banheiro é um piso que não vai oferecer risco com uma pessoa mais velha, né? E também, não só o piso do banheiro, mas o piso da varanda. Quando alguém estiver lá lavando, jogando sabão, esse piso vai se tornar um risco para a vida daquela pessoa, ou ele vai ter uma condição mínima de segurança para quem vai estar lavando aquilo ali, né? Da mesma forma, o passeio, você vai colocar um piso no passeio, pelo amor de Deus, não coloca um piso que escorrega, porque senão quando chover, corre o risco de passar um idoso ali, ele cair, quebrar uma perna e ficar o resto da vida na cama, ou até mesmo com um acidente, uma coisa na perna, sofrer de uma embolia, né, que é muito comum na pessoa idosa, quebra a bacia e tem embolia. Então isso tem que ser pensado, isso tem que ser pensado antes, que é mais fácil, é mais barato, né? Tem que refletir antes e pensar no outro, no próximo, né? A gente tem na cidade algumas pessoas que precisam de cadeira de rodas, algumas pessoas que não conseguem se movimentar bem, né? E a gente vê muito pouco essas pessoas na rua. E será que a gente vê pouco elas na rua? É porque elas não gostam de sair? Ou porque elas são privadas de sair devido à forma como nós pensamos a nossa cidade, as nossas calçadas e as nossas construções? Né? Eu sei, né? Eu acredito que ninguém vai fazer isso de maldade. Mas é preciso parar e refletir. Já que até quem já tem construção antiga, o que eu posso fazer para estar melhorando? Né? Para estar podendo receber as pessoas em casa tranquilamente, para poder não estar oferecendo risco de alguém cair e machucar, né? Já teve casos aqui em Camacho de senhoras, de pessoas idosas que tropeçaram em degrau de rampa, caíram, quebraram o fêmur e depois disso foram só, né? A vida dela acabou. Sem dúvida, né? Ficou só de cama, por ficar de cama foi criando depressão e por aí. Eu conheço casos assim, a gente conhece casos dessa forma, já aconteceu. Então é importante a gente pensar nisso, pensar em tudo, né? Eu podia cobrar do engenheiro, do arquiteto, né, que está fazendo aquele projeto, essas soluções. Olha, e quando eu ficar mais velho, essa casa, eu vou ter que mudar de casa? Né? E se eu precisar da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, alguém vir morar aqui comigo que é idoso, que tem uma deficiência física, eu vou ter que refazer a casa toda, né? Então, eu acho que já é a hora de acordar e pensar nisso, né? Nas inclinações, nas formas de fazer, né? E aí a gente vê o contrário, a gente vê cada vez que vai surgir novas construções, as barreiras aumentando para as pessoas que têm dificuldade, que têm deficiência. E não pode ser assim, né? Porque amanhã, essa pessoa com dificuldade pode ser um de nós. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o Antônio Carlos, né? E aí, como é que vai ser? É verdade. Né? Como é que vai ser se você não puder andar dentro da sua cidade? Se você estiver privado desse direito, se for um risco para você, né?
Então vamos pensar no próximo, vamos pensar no outro e vamos refletir sobre isso aí para estar mudando, para estar crescendo, para estar evoluindo, né? Isso é cidadania, isso é amor ao próximo, isso é respeito, né, às pessoas, isso é pensar também no futuro, porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que nos aguarda, né, a nós e os nossos vizinhos, né? Então eu queria dar esse toque para você, ouvinte, né, e para todos que estão nos acompanhando a respeito disso. Pense nisso, né? Você que já tem a rampa, já tem o seu comércio, a sua construção, o que você pode fazer de repente para estar melhorando? O que você pode, às vezes, estar investindo, né? Acho que principalmente quem tem um comércio, para que o seu comércio seja, todo mundo possa ser bem recebido dentro dele. Possa, né? Às vezes é difícil, às vezes o prédio é antigo, às vezes é uma construção que não foi pensada nisso antes, mas tudo bem, mas o que você pode fazer agora para melhorar? Né? Colocar alguma coisa antiderrapante para dar mais segurança para os idosos, né? Às vezes fazer modificar alguma estrutura, alguma coisa ali para poder estar melhorando, né? E estando transformando toda a cidade acessível a todos, né? E não simplesmente porque a lei exige, não simplesmente porque a gente está fazendo essa campanha aqui, não simplesmente porque para ficar bonito aos olhos dos outros, mas fazer porque por ser cidadão, por ser o certo, né? Por ter aquela sensação de que você está contribuindo para facilitar a vida dos outros, né? Eu não digo nem facilitar, mas para fazer com que seja como deveria. Porque, na verdade, é nossa obrigação pensar nisso aí, apesar de que a gente não pensa, é normal, né? Assim, a gente não está acostumado a pensar, né? Mas a gente tem que pensar, porque quando você faz de uma forma que dificulta, você está criando, às vezes, uma dor terrível para aquela pessoa. Pensa bem o tanto que deve ser ruim você não poder, às vezes, sair da sua casa e até na esquina, porque naquele caminho ali tem uma barreira te impedindo de andar só para facilitar a entrada de um carro. Né? Então isso tem que ser pensado, a coisa tem que ser boa para todo mundo, né? E principalmente para a pessoa idosa, principalmente para a criança, principalmente para o deficiente, as pessoas que estão mais vulneráveis. A gente tem essa responsabilidade de estar facilitando as coisas para elas, de estar cobrando isso dos órgãos públicos, né? Inclusive dos órgãos particulares também que recebem pessoas desse público. A gente tem que estar sempre preocupado com isso, né? Porque a gente não sabe, às vezes amanhã pode ser você que pode de repente cair e machucar num lugar desse, né, Antônio Carlos? Muito bem, doutor Diego. Eu ouvindo aqui, né, e a gente para aí para pensar, tem que parar aí para pensar um pouco, né, no nosso futuro, no nosso amanhã, e espero, né, que depois desse conselho, doutor Diego, vai aí abrir, né, a mente de muitas pessoas, né, que às vezes ainda não parou aí um pouquinho para, né, tá pensando nesse lado, né, às vezes a gente tá olhando só pro nosso, pensando, né, só no nosso bem-estar e tá esquecendo do que é o mais importante, né, da pessoa aí que, né, depende de uma cadeira de roda, que nem você falou, doutor Diego. Isso aí é muito importante mesmo, você que tá ouvindo o rádio aí, né, parar e pensar, né, que aquela pessoa, né, que já convive na cadeira de roda já passa aí, né, momentos muito difíceis, né, doutor Diego? Pegando a cadeira de roda que você está falando, a pessoa ela já tem uma série de limitações. Isso, por estar né? na cadeira de roda. E já é tão difícil, assim, a gente já não já é normal a gente não gostar muito de depender dos outros. Isso. Né? E quando a pessoa está na cadeira de rodas, se todas as calçadas, todos os passeios, todos os lugares estiverem adequados para a passagem da cadeira de rodas, ela tem uma grande autonomia, porque ela não vai precisar toda hora de estar pedindo uma pessoa para ajudar ela, e nem todo mundo toda hora está disponível, né? Imagina você que precisa de um lugar pertinho da sua casa, e para vocês tem que pensar, nossa, será que eu vou encontrar com alguém para me ajudar a subir aquele degrau? Né? Então, assim, dificulta a vida das pessoas, dificulta a vida de pessoas que já estão, né, às vezes tão debilitadas, com autoestima tão baixa, já sofrendo tanto por ter que depender tanto dos outros. Então, a gente acaba, às vezes, dificultando ainda mais e criando uma maior dependência, né? Aí, às vezes, você pensa, né, Antônio Carlos, alguém na cidade, de repente, passa uma situação, para na cadeira de rodas e de repente tem até condições de arrumar uma cadeira motorizada, ou até a população poderia fazer alguma coisa para dar uma cadeira motorizada, mas mesmo assim, se ela ganhar, se ela puder comprar a cadeira motorizada, não resolve de nada, nem para motorizada, nem para comprar manual, porque não tem como caminhar, não tem como andar. Isso, se a cidade não oferece, né, e esse conforto para eles, sem dúvida. Essa coisa que é mínima, que está na Constituição, que é o direito de ir e vir, né? E às vezes, por comodismo nosso, nós afetamos tantas pessoas, colocamos em risco a vida de outras pessoas, né? E já está
já é o tempo de a gente refletir sobre isso tudo, pensar sobre isso tudo e tá modificando, e tá fazendo, através dessas pequenas ações, mas tão importantes, um mundo melhor para todos, uma cidade melhor para todos, né? Principalmente para aqueles que têm mais dificuldade, né? Acho que uma forma de a gente agradecer por tudo de bom que acontece na vida da gente, pela nossa saúde, pela nossa independência física, uma das formas de agradecer ao universo por isso é justamente favorecendo e cuidando daqueles que não têm essa sorte, né? E que dariam tudo para estar no nosso lugar. Então, é até uma forma de gratidão mesmo, né? Eu queria que você pensasse nisso. Aliás, você já pensou nisso alguma vez? Já pensou na sua velhice? Já programou a sua velhice? Ou você está pretendendo morrer antes de envelhecer, né? Eu acho que é uma coisa se tudo der certo, né? Às vezes a pessoa não para de pensar, né, doutor Diego? Esquece, né, que vai se envelhecer, né? Que o tempo passa e morrer novo ninguém quer, né, doutor Diego? E que nem você falou, doutor Diego, a gente afirma, né, naquilo que você falou ali, assim, né, e eu penso, né, e o ouvinte, não sei se o ouvinte está pensando da mesma forma, você também, doutor Diego, está pensando da mesma forma, que nem é uma maneira, né, de um carinho, né, que a pessoa, né, que convive aí numa cadeira de roda, né, tem sua dificuldade para andar, uma maneira de carinho e também, né, um respeito que tem que ter por eles, né, doutor Diego? Um respeito e ter uma obrigação. Isso, né? Sem dúvida. É uma obrigação. E assim, a gente, né, voltando a atenção porque a gente estava falando antes, a vida melhorou muito. Né, a saúde melhorou muito. A gente vê só melhora, graças a Deus, né, doutor Diego? Muito melhor. O advento dos antibióticos, dos medicamentos, antigamente morria-se por uma diarreia, morria-se por uma gripe, hoje é mais difícil, hoje a pessoa vive muito, a expectativa de vida cresceu muito. Então hoje é normal você chegar aos 80, 90, assim, enquanto há tempos atrás a expectativa de vida brasileira era 40 e foi subindo aos poucos, hoje é mais alta, né? Isso. Então a tendência é que todos nós cheguemos a uma idade bem avançada é muito grande, né? Então eu estou falando aqui não é porque eu sou bonzinho, eu estou pensando também no meu futuro, né? Porque quando eu estiver velhinho, já assim, e com uma dificuldade de locomoção em relação aos mais jovens, e como cada vez mais nós estamos chegando a uma idade avançada, mas com a mente muito ativa, eu quero estar com a mente ativa, eu quero estar podendo ir nos lugares, eu quero estar podendo visitar as pessoas, eu quero poder estar sendo o máximo independente possível. E para isso acontecer, a gente precisa que Deus de já, né? Para quando eu chegar lá e isso acontecer, a gente precisa de Deus de já e bater nessa tecla para ir conscientizando as pessoas e modificando a realidade. Porque eu converso com algumas pessoas que têm a dificuldade de locomoção, né? E até uma me autorizou a me citar o nome dela uma vez, que é a Anida, né? Eu falei pra ela, Anida, um dia eu vou falar de Sheila na rádio e eu vou falar seu nome, pode? Ela falou, pode. Né? Podemos conversar com ela. Mandando um abração pra Anida. A Anida é ouvinte mesmo da hipnose. Um abração pra ela, né? E ela às vezes fala da dificuldade que ela tem, às vezes, para sair de casa, porque, né, ela vai até um certo ponto, aí chega no outro, a calçada é pequena, tem um poste na frente, às vezes as próprias empresas de telefonia colocam um orelhão onde não deveria, pelo espaço que tem, né, e a gente precisa lutar por isso, não aceitar essas coisas acontecerem e fazer a nossa parte, né, às vezes não é tão tranquilo, a gente, né, pouco tempo atrás nós fizemos uma reforma na drogaria para poder tirar a rampa, nós ficamos quase um ano pensando em como ia fazer, né, até conseguir uma solução e tudo, porque o prédio é antigo, mas o que a gente descobriu é que a solução não era tão difícil igual a gente pensava. Depois que a gente fez, a gente viu que não era tão difícil nem tão caro como a gente pensava, e ficou tão bom, as pessoas ficaram tão agradecidas, né? Sem dúvida. E é porque a gente é bonzinho? Não, é uma obrigação nossa, a maior parte dos nossos clientes são idosos, né? Como a gente vai impedir que eles entrem no nosso estabelecimento? A gente tem que estar acordando para essas coisas, né? E nunca é tarde para isso, para estar favorecendo a todas as pessoas, né? A todas as pessoas da cidade, dando dignidade a todos, né? E pensando no futuro como um todo, para todos nós, né? Isso é ser cidadão. Isso, inclusive nós temos que cobrar isso também dos governantes, né? Projetos de acessibilidade, né? Isso está melhorando muito, né? Graças a Deus, até nas escolas agora já costuma ter alguns cursos em questão de aprender a língua dos sinais, isso tudo vai melhorando, a gente tem que forçar cada vez mais para melhorar, sempre, né? Pensando sempre no futuro. Sem dúvida, né, doutor Diego? Olha, doutor Diego, foi muito importante, né? Muito bem lembrado, né? Hoje o seu bate-papo, né? A gente lembrou aí, né, das pessoas, né, que merecem a nossa atenção, o nosso carinho, né, o nosso respeito, né? Espero, né, que eles, né, podem ter a certeza, né, que
aquele que ainda não parou para pensar, né, depois de estar ouvindo aí esse conselho, as palavras, né, pode estar pensando de hoje em dia e vai ter, né, assim, essa melhora, vai ter essa melhor condições para estar oferecendo para todos eles que eles merecem. Eu acho que valeu demais, né, o nosso encontro, e a gente manda um abraço, né, a todos, né, que passam por esses momentos, por essas dificuldades, né, que está aí ouvindo o rádio, pode ter certeza que merece mesmo o nosso carinho, o nosso respeito, e eu acho que chegou a hora mesmo de todo mundo parar e pensar, né, em mudança para melhor, não só para mim, mas para todos, né, doutor, que tem uma cidadania iguais, né, que todos merecem. Com certeza, doutor Carlos. É isso aí, um abraço para todos que às vezes passam por essas dificuldades que a gente isso, passando, né, esses problemas, e não deixe de lutar pelos seus direitos, né. A palavra de vocês tem tanto valor quanto a de qualquer outra pessoa, inclusive o voto de vocês tem tanto valor quanto dos outros também, né? Então você pode cobrar, você pode lutar por isso, né? E quem não tem essas restrições, essas deficiências, essas dificuldades, vamos lutar por quem tem, né? E vamos lutar porque também a gente não sabe o futuro. Não vamos esperar acontecer alguma coisa na nossa família, alguma coisa com a gente, pra gente acordar e começar a lutar, e, né? Porque aí pode demorar o resultado, aí já pode ser meio, né? Mas se a gente começar agora, o resultado vem mais rápido, né? Então estamos falando aqui hoje, eu e o Carlos, vamos estar falando algumas outras vezes, sem dúvida. Programas, de vez em quando chamar a atenção para o pessoal não esquecer. E principalmente você que vai construir agora, pensa nisso. Pensa na sua terna idade, na sua melhor idade, né? Pensa nisso. Como é que vai? Na sua casa, quando você envelhecer, você tem que mudar de casa? Ou você vai fazer uma casa que vai ser segura, aconchegante e apropriada a Deus e os seus filhos, a você e aos seus pais, seus avós, e você quando envelhecer, né? Para não ter que passar por transtornos, nem fazer grandes reformas depois. Um grande abraço para você que nos acompanhou, um grande abraço para o Carlos, prazer estar aqui novamente, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Hipnose, a rádio do momento.